Olá, vim apresentar um pouco de como funciona o método Billings e as suas regras. Como reconhecer as fases do ciclo, os períodos férteis e inférteis e conseguir aplicar as regras. Eu vou falar aqui de uma maneira resumida. Isso nada é, isso nada substitui, na verdade, uma instrução com uma instrutora credenciada pelo Semplafan, tá? Eu vou falar de maneira resumida, só para que você entenda como funciona o método e quais são as suas regras. O método Billings, como eu já falei no vídeo anterior, ele é baseado nos períodos férteis e inférteis. A mulher, ao longo do seu ciclo, seja ele curto, médio ou longo, ela vai apresentar 4 ou 3 fases, porque em ciclos muito curtos, você pouco vai conseguir perceber o PBI ou ele vai ser praticamente, ele não vai existir, tá? Mas não é uma regra. E ele, na verdade, o PBI, eu vou explicar mais na frente, é que determina o tamanho do ciclo. Então, uma mulher que não tenha um ciclo de 28 dias, no método Billings, não é considerada irregular. Ela apenas tem um ciclo um pouco mais longo. E eu vou explicar por quê. Então, em regra, o ciclo começa no primeiro dia de menstruação ou sangramento. E ao longo do método, a gente vai descobrindo que nem todo sangramento é menstruação. Nós falamos em menstruação quando há uma ovulação prévia. Então, quando no ciclo anterior houve uma ovulação, 11 a 16 dias depois vai acontecer uma menstruação. Se não, vai acontecer apenas um sangramento, que nós vamos denominar esse resultado aí de sangramento de retirada. Porque o útero, ele se prepara mensalmente, não é o ciclo a ciclo, ele se prepara para receber uma nova gravidez. E quando essa gravidez não ocorre, todo aquele revestimento que se forma no fundo do útero, ele desprende na forma de sangramento. Se há ovulação, há um desprendimento de sangue e do óvulo, né, que foi que houve, né, a eliminação dele naquele ciclo. Se não houve ovulação, vai apenas haver o desprendimento dessa parede que se formou no fundo do útero. Então, inicialmente nós temos o sangramento, que varia de mulher para mulher, né, geralmente de 4 a 7 dias. Logo após vem o que nós denominamos de PBI, que é um período infértil, por isso padrão básico de infertilidade, mas que é um período variável. Depois vem o período fértil, que são, né, ali de 4 a 5 dias, em que a mulher, né, apresenta, além de um muco fértil, de uma sensação acima de tudo, né, que a sensação, na verdade, é que vai determinar essa fertilidade. E depois disso vai haver um novo período que também é infértil e que geralmente é esse o período que os casais podem utilizar, né, para ter relações de maneira mais livre, entre aspas, né, porque no PBI também estão liberadas as relações, só que em noites alternadas, que também é uma das regras do método, mas vamos com calma. Então, eu vou apresentar aqui a nossa régua deslizável, que torna o aprendizado um pouco mais, né, didático, um pouco mais fácil. Então, a primeira fase que eu falei é essa fase aqui, a fase do sangramento, que vocês podem ver que é variável. Depois vem o PBI. E por que o PBI apresentam duas cores? Porque ele pode ser de secura ou ele pode ser de fluxo. Porque o que acontece? Quando ele é seco,
né? É um período infértil, é muito mais fácil, assim, didaticamente falando, de aprender e diferenciar dos outros períodos. Mas quando ele é de fluxo, é que o que acontece? Uma parte, nos períodos inférteis, forma um tampão de muco no colo do útero. Mas às vezes, nessa fase que acontece isso, um pouco desse muco desprende, né, do colo do útero e ele vai, né, ter essa produção de fluxo, né, mas que é diferente da fertilidade. Mas por conta de nós não termos, a maioria das mulheres não ter o costume de se observar, de fazer as anotações, às vezes isso pode ficar, a princípio, pode ser desafiador diferenciar esta fase dessa, quando é um PBI de fluxo. Esse período também é chamado de pré-ovulatório, né, em que vai haver aqui uma crescente de hormônios que vai fazer com que a fertilidade ela chegue, né? Esse aqui é o período fértil e vocês veem que ó, ele não, né, a régua não desliza, porque geralmente ele tem dias fixos, não é? Mas, como vocês podem ver também, é o que eu falei. Em ciclos muito curtos, o que pode acontecer? A mulher sair do período de sangramento quase que diretamente para o período fértil. E é por isso que essa régua, né, demonstra o que pode acontecer nos ciclos muito curtos. E logo após vem o período que vocês veem também que ele é fixo, ele varia de 11 a 16 dias, né, nem mais e nem menos. Quando acontece uma variante desses dias, há algo que precisa ser observado, que precisa ser estudado, ter um acompanhamento médico, porque ele é um período fixo de 11 a 16 dias. Tanto é que, em casos de casais que fazem uso do método, se, né, eles desejam engravidar e fazem uso do período fértil e dos 3 dias que se sucedem, que depois a gente vai entender o que é essa numeração. Se em 11 a 16 dias não descer um sangramento, possivelmente esse casal está grávido. Então, essa também é uma característica também do método Billings, que é possível dizer, né, mesmo antes de um teste de farmácia, de um teste laboratorial, se a mulher está grávida ou não, pela observação, pelas suas anotações, né? Então, a primeira regra é evitar relação sexual nos dias de forte sangramento. Por quê? Pode acontecer isso que nós acabamos de falar aqui, né? Só um pouquinho aqui. Eu vou colocar uma iluminação para melhorar aqui para nós. Então, evitar, né, ter relações no dia de forte sangramento. Porque o que acontece? Há uma característica também desses dias férteis, é que o muco, os espermatozoides, eles podem sobreviver até 5 dias no muco fértil, né? Então, se o casal tem um ciclo, se a mulher tem um ciclo curto, né, o que vai acontecer? Ela vai sair do período de sangramento diretamente para o período fértil. E nessa transição, se houver uma relação, pode sim acontecer uma gravidez, né? Que são aqueles casos em que a gente ouve aí falar que a mulher engravidou menstruada. Mas não foi isso. Na verdade, é que ela teve uma transição diretamente para o período fértil e pelo fato do casal ter tido uma relação nesses dias, né, de forte sangramento, pode ser que aconteça uma gravidez sim. Então, a primeira regra é essa, né? E até para que também não haja uma confusão, né, de anotações. Então, nos dias de sangramento, não manter relações.
Depois, nós vamos aplicar uma outra regra nesse período que é chamado PBI ou pré-ovulatório, que é relações em noites alternadas. Eu gosto de explicar bem para os casais por que noites e por que alternadas. As anotações do método Billings são feitas sempre à noite. Por que à noite? Porque a mulher tem o dia inteiro para se observar e poder anotar com fidelidade, né, no seu gráfico, o que ela sentiu durante o dia. E as anotações são sempre, em primeiro lugar, o que sentiu e, posteriormente, o que viu que complementa o que ela sentiu. Porque há mulheres, por exemplo, que saíram de um uso durante muito tempo de anticoncepcionais, né, de pílula anticoncepcional, e um dos efeitos colaterais da pílula é inibir ou diminuir bastante a produção do muco, infelizmente. E isso dificulta a observação do que ela vê. Então, compromete. Mas o que ela sente, ela precisa estar mais concentrada e dar muito mais importância ao que ela sente do que o que ela vê. E daí, né, noites alternadas e também após, se ela teve relação no primeiro dia do PBI, né, no outro dia ela vai anotar líquido seminal, né? Então, não vai ter anotação do que ela viu e do que ela sentiu, vai ser apenas líquido seminal. Aí tem o outro dia, ela vai se observar e na noite do próximo dia, esse casal vai poder decidir se vai ter relação ou não, porque dá todo esse intervalo para a mulher conseguir se observar e fazer uma anotação fidedigna. E daí, ela vai, e esses dias, e por mais que tenha fluxo esses dias, esse fluxo é todos os dias iguais, ele é sem progressão, né? E é um período garantidamente infértil, mas precisa fazer essa diferenciação do período fértil. Agora, quando ela sente uma sensação na sua vulva, né, que a gente costuma chamar de pegajosa, ela se sente mais lubrificada, ela sente que tem uma produção maior de muco, na maioria das vezes, ela tem uma sensação maior de estar, né, úmida, molhada naquela região e vai progredindo dia a dia, aí sim, ela entrou no período fértil e a regra para esse período é abstinência. Se o casal deseja espaçar a gravidez. Se o casal deseja obter a gravidez, ele vai utilizar exatamente esses períodos, dando um intervalo, preferencialmente de um dia, para aumentar a produção do espermatozoide e para que ela consiga observar toda essa progressão aqui da fertilidade. Depois, um belo dia, ela vai acordar e não vai mais sentir essa sensação escorregadia, molhada. E aí ela percebe que no dia anterior, é sempre retrospectivo, no dia anterior foi o dia ápice. Mas foram feitos estudos e nem sempre esse é o dia de maior probabilidade de haver a ovulação, mas nem sempre acontece nesse dia. Pode acontecer até 48 horas depois. Já foram feitos estudos e foi visto que pode acontecer. Então, por isso ela vai contar 1, 2, 3 dias, porque o óvulo sobrevive até 24 horas. Então, a margem de segurança são esses 3 dias. E na manhã do quarto dia, as relações estão liberadas até um próximo ciclo, né? E aí começa tudo de novo, né? Claro que isso a gente está falando de um ciclo normal, sem variantes, mas há ciclos que existem variantes e posteriormente eu vou explicar e falar um pouco mais sobre esses ciclos. Aqui a gente está falando de um ciclo normal, tá ok? Então, assim, é de uma maneira resumida, mas é para mostrar como funciona a aplicabilidade do método Billings, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu vou tentar, na medida do possível, respondê-lo, tá bom? Obrigada.